Pessoal, vou fazer um vídeo curtinho sobre criticismo, porque eu coloquei um outro vídeo ali do professor Daniel Pérez da Unicamp, que é um especialista em Kant, e eu acho que está bem explicado ali o que consistiu o projeto crítico kantiano. Então, da minha parte, eu só queria acrescentar algumas ideias assim para deixar tirar as dúvidas, né, mais importantes de vocês. A ideia de criticismo, né, como o próprio nome indica, vem da filosofia crítica, então, que é a filosofia kantiana, né? Vocês sabem que o Kant escreveu 3 críticas: a crítica da razão pura, a crítica da razão prática e a crítica do juízo, a crítica também chamada crítica da faculdade de julgar. E nesses 3 livros, então, especialmente na crítica da razão pura, o que ele faz é como uma investigação, digamos assim, não voltada para o mundo, né? Vocês lembram que quando eu apresentei Descartes, eu disse que o Descartes concebia que nosso conhecimento do mundo se dá através da razão. A razão é a luz natural da razão, né? E ela tem conhecimento certo, né, daquelas proposições que forem claras e evidentes para a nossa razão, e que o código, por exemplo, eu penso, eu existo, é uma proposição para o Descartes absolutamente certa, porque ela é transparente, né? Ela é evidente para qualquer sujeito que pensa. E na verdade, o Descartes também assume outras proposições, né? Como, por exemplo, que Deus existe. Ele também considerava que era uma tese absolutamente certa, que a alma existe, né? E que ela é mais fácil de conhecer do que o corpo. Então, Descartes foi um filósofo. Eu não explorei tanto isso com vocês, porque eu estava mais interessado em discutir o surgimento da filosofia científica, né? Mas Descartes foi um filósofo, então, que apresentou também nas meditações várias teses metafísicas, né? E essas teses ele tinha, portanto, existe um conhecimento metafísico, existe como provar verdades metafísicas. E a prova é pela razão pura, pelos próprios conceitos, né? Tanto que a prova da existência de Deus do Descartes ela é extraída do conceito de Deus, né? Tu pensa uma substância infinita, a ideia de infinito não é compatível com a nossa natureza, portanto ele diz que se nós temos alguma ideia de infinito, essa ideia só pode ter surgido, né, de um ser infinito, e portanto existe um ser, né, que é Deus e que é responsável por essas ideias inatas que nós temos e que não são aprendidas, né, na nossa experiência, portanto elas só podem vir de uma causa externa, né, que no caso seria Deus. O que o Hume, então, que foi o autor empirista que eu utilizei no material, né, para discutir o empirismo com vocês, o Hume tinha uma visão, então, ao contrário do Descartes. Então ele dizia que as nossas ideias, as crenças fundamentais que nós temos, elas resultam do contato com impressões sensíveis, né, que é o contato com a experiência. Então todo o nosso conhecimento da realidade ele não pode ser explicado pela razão pura, pela uma investigação puramente conceitual. Nós precisamos da experiência sensível para conhecer, no sentido próprio, né, algo. E esse projeto, então, do Hume levava a um certo ceticismo consigo, porque um ceticismo quer dizer a incapacidade de conhecer certas verdades, porque, por exemplo, lembrem da ideia de causalidade que eu apresentei para vocês. Não tem como eu provar que o fogo e o calor têm uma conexão entre si, mas essa é uma ideia fundamental da nossa representação da realidade. A gente pensa a realidade como composta, como ligada causalmente. Então, quando o Hume tenta explicar de onde é que vem essa ideia de causalidade, que é uma ideia central na metafísica, pensar o mundo como um todo causal, né, com vários objetos conectados, né, entre si. Quando ele tenta explicar isso, ele dá uma explicação psicológica. Ele diz que tem uma certa repetição na experiência, dessa repetição surge o costume, e o costume é que explica, o hábito, né, que explica porque que quando a gente vê fogo, a gente espera o calor. Mas não que a natureza seja, de fato, haja uma ligação necessária, né, entre esses dois objetos. Então, se por um lado a gente tem no Descartes uma filosofia que confia na possibilidade de produzir
encontrar a verdade sem o auxílio da experiência. E no outro lado nós temos uma filosofia como a filosofia humeana, que mostra que quando a gente tenta fundamentar essas verdades metafísicas, a razão humana se coloca numa série de problemas e no fim das contas a gente tem que admitir que o nosso sistema de crenças é um sistema defeituoso, problemático, né? Então fica um conflito, né, na explicação do conhecimento, um conflito entre o dogmatismo cartesiano e o ceticismo humeano, e o que o Hume não é exatamente um cético, né, mas para fins didáticos aqui vamos formular assim, ele é um cético naturalista, então ele tem uma saída que é naturalista, mas eu vou deixar isso em suspenso. O que o criticismo faz, né, ele diz, olha, se a gente contempla o modo como a metafísica foi proposta, o que se percebe é que não tem como criar uma ciência da metafísica seguindo esses dois modelos, tanto de um modelo em que é centrado na razão pura, digamos assim, né, que do próprio conceito de Deus, tu extrai a infinidade, da infinidade tu extrai a existência, né, como se a existência fosse um predicado contido no próprio conceito de Deus. E também, por outro lado, não dá para dizer que a causalidade depende de evidências empíricas, né? De modo que eu só tenho uma justificação para acreditar numa sequência causal se eu tiver evidência, algum tipo de evidência da ligação. Então, o Kant quer preservar um tipo de conhecimento, um tipo de metafísica, um tipo de saber sobre a realidade que ele não é, digamos assim, vazio, né, como no caso um conceito sem experiência, e por outro lado também ele não é cego como uma experiência sem um conceito. Então ele sustenta, né, essa ideia na metafísica, né, que todo o nosso conhecimento ele advém, né, de intuições acompanhadas por conceitos, né? Então a ideia da metafísica kantiana, né, que ela é possível como uma ciência, então isso que ele está chamando de metafísica é a filosofia, né, é o que nós chamamos de filosofia. O Descartes fez uma metafísica, o Hume fez uma metafísica. Essas duas metafísicas elas eram problemáticas porque elas confundiam, digamos assim, a dimensão de um lado se tomava o conhecimento como puramente conceitual, do outro lado se tomava como dependente da experiência, e o Kant sugere então um tipo de juízo, um tipo de proposição, um tipo de estrutura, assim, de concepção da realidade, em que a realidade tem certas características, mas essas características elas só são apreensíveis, só são explicáveis se a gente admitir a existência de uma certa estrutura de conceitos puros ou categorias que são necessárias para apreender o mundo, né, tal como ele é. Então, só para vocês terem uma ideia, a noção de causalidade, por exemplo, na filosofia kantiana, a causalidade não é explicada como o Hume explica a causalidade como um problema empírico, né, que eu tenho que encontrar uma impressão sensível que é responsável por me fazer ver o fogo, né, e esperar o calor. O Kant apresenta a causalidade como uma estrutura, uma forma, assim, toda a nossa percepção, toda a nossa a ideia que nós temos da realidade, ela é estruturada com base nesse conceito, né? A priori, que ele chama anterior à experiência, é o modo como a experiência se dá para nós, assume então essa estrutura de ser sempre causal. Eu sempre vou ver o mundo como um todo causal. Eu também vejo o mundo como existente, eu vejo o mundo como numérico, né? Essas estruturas, então, elas são estruturas que são necessárias para fazer sentido da nossa experiência. Não tem como entender a experiência humana sem essas estruturas prévias, formais, que estão na base da nossa apreensão, da nossa percepção, né, da realidade. Então, a metafísica ela é possível, no caso do Kant, nem como estudo conceitual puro, nem como investigação empírica sem conceitos, digamos, ela é possível como uma ciência que estuda aqueles conceitos, aquelas categorias que estão na base da nossa apreensão, né, sensível de toda a realidade. Essas
categorias, né, como ele, para entender, né, como ele chega a esse modelo, precisaria daí muito mais, né, um estudo do idealismo kantiano, mas eu acho que isso é suficiente para vocês entenderem o que é um projeto crítico. Então, o projeto crítico consiste em dizer não quais são as verdades metafísicas, ou se não existem verdades metafísicas, né? O projeto crítico kantiano é dizer como que é possível que a mente humana conheça conteúdos que são anteriores à experiência e isso faça sentido, né? Não seja um conhecimento vazio, né? Ou cego, né? Como ele tende a dizer. Nós temos um conhecimento da realidade, um conhecimento metafísico, e esse conhecimento metafísico ele é propriamente entendido como aquele conhecimento que descreve, examina a estrutura formal da experiência humana. Tá bem? Isso é um pouco abstrato, né? Mas é assim mesmo. Se vocês pegarem a crítica da razão pura, vocês vão ver que é pedreira. E tiverem dúvidas, aí, então me escrevam que eu vou tentando ajudar vocês. Até mais.